Muito bem, pessoal, vamos lá. Como eu falei para vocês, nós vamos utilizar uma apresentação no PowerPoint que servirá de guia, né, para nosso bate-papo aí. Eu vou aqui... Bem, vamos lá. Essa apresentação também, nós vamos depois disponibilizar ela, o download para quem tiver interesse, ok? Vamos lá. Bem, nós vamos falar hoje sobre curvas de avanço físico. O que é a curva de avanço físico? Para que ela é utilizada? Como é que ela é constituída, certo? Quais são as informações que ela contém? E, principalmente, como analisar uma curva de avanço físico. Muitas vezes a gente tem esse instrumento, né, de acompanhamento dos empreendimentos e eles são produzidos, quer dizer, aquilo que você disponibiliza, aquilo que você produz, está incorreto ou parcialmente elaborado, certo? E também, às vezes, você utilizou uma base de dados que não é a base de dados adequada. Uma coisa que é importante vocês terem em mente é que a curva de acompanhamento de avanço físico ela está diretamente ligada com o instrumento de planejamento, programação e acompanhamento da execução do serviço. Não existe, pelo menos para que você tenha um benefício, né? Muitas vezes o pessoal faz isso, o cronograma da obra através do qual são extraídas programações de serviço, são feitas as atualizações, né? Ela utiliza um MS Project, utiliza um Primavera, né? E a curva de avanço físico ela é gerada num arquivo externo, muitas vezes no Excel, agora o pessoal utiliza o Power BI, né? Que tem umas apresentações bem interessantes, né? Mas que não se comunicam, certo? Isso quer dizer o seguinte, o meu empreendimento, a minha obra, a minha parada de planta, ela vai ter o avanço físico que eu quiser. Eu posso chegar na minha planilha do Excel e alterar os dados. Então, para que a gente trabalhe da forma correta, é importante que a curva seja alimentada pelas informações que estão dentro do planejamento executivo. Por quê? Porque dessa forma ela vai refletir como é que se diz, a realidade do que está acontecendo. Senão ela vai estar apresentando uma situação que não corresponde àquilo que está no campo. É importante que a gente entenda que os instrumentos de acompanhamento e controle que são desenvolvidos, que são praticados, a finalidade deles não é ser um instrumento de caça às bruxas ou um instrumento de policiamento. São instrumentos que auxiliam a todos que estão envolvidos na execução e na coordenação daquele empreendimento. Antes de nós começarmos a falar exclusivamente da parte de curvas de avanço físico, eu vou fazer um comentário rápido aí sobre a curva de avanço físico e a curva de avanço financeiro, certo? O pessoal faz o acompanhamento do avanço físico da obra, ou seja, o que está se concretizando a nível de serviço, né, de itens construtivos no seu empreendimento
E o acompanhamento do avanço financeiro é como está evoluindo a execução orçamentária ou financeira do seu empreendimento também, certo? É muito mais fácil nós realizarmos o acompanhamento da evolução financeira de um empreendimento. Por quê? Porque isso funciona, simplificando um pouco, como um canhoto de cheque, de talão de cheque. Eu tenho lá um valor de R$ 100.000 que eu tenho que gastar. À medida que eu vou executando, você vai, gastei 5.000, gastei 10.000, e depois qual é o percentual que eu já executei? Você tem lá, por exemplo, R$ 100.000, eu gastei 30.000, então eu gastei 30% do meu orçamento previsto, certo? É claro que essa execução orçamentária ela não deve ser observada exclusivamente com o valor previsto e o valor executado, mas também como isso está se desenvolvendo, se desenrolando ao longo da execução do seu empreendimento. Por isso que existe o chamado cronograma financeiro, né? Cronograma de desembolso, e as pessoas fazem essa análise. Então, você tem como montar também uma curva de avanço financeiro do seu empreendimento, que não é complicado, é o que? A distribuição daquele valor total do empreendimento ao longo do tempo, certo? E, a partir disso, você pode produzir uma curva, né, que demonstre os percentuais que estão sendo executados em cada período de tempo, e depois, acumulando isso, você produz aquela curva de avanço físico, inicialmente a curva prevista, né? E, à medida que você for executando, você vai visualizando se aquilo está conforme a sua expectativa, conforme aquilo que estava projetado acontecer. Bem, nós vamos focar na parte de curva de avanço físico. Por quê? Não é tão simples você dizer quantos por cento está no empreendimento ou quantos por cento evoluiu a execução do seu projeto em um determinado período de tempo, como nós podemos fazer para a parte do avanço financeiro. Okay? Bem, então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos mostrar para vocês agora, certo? Alguns aspectos que têm que ser observados, né, na elaboração de uma curva de avanço físico, e depois como é que a gente elabora esse documento, esse instrumento, e depois como é que a gente vai analisar os resultados disso aí. Bem, nós temos aqui a nossa curva de avanço físico, como eu falei para vocês, é um instrumento gráfico que é utilizado para fazer o acompanhamento do avanço físico do projeto, certo? Ele é um dos instrumentos mais cobrados, certo? Pelo cliente, pelos responsáveis pelo gerenciamento do empreendimento, certo? E também pelos coordenadores e gerentes dos contratos das empresas executoras de serviços. Por quê? Ele permite informar ou demonstrar para você como é que as coisas estão acontecendo. Ou seja, o meu projeto tem lá a duração de 12 meses. Eu não vou esperar acontecer 10 meses para descobrir se o projeto está indo bem ou está indo ruim. Eu vou fazer um acompanhamento numa escala de tempo menor, mensal ou semanal, no caso de uma obra. Semanal é uma escala de tempo bastante adequada, né? E eu vou acompanhando como é que estava previsto acontecer, como é que está acontecendo. E aí eu vou conseguir identificar divergências, né? Aquilo que estava previsto para aquilo que está acontecendo. Ok?
E, em função disso, eu vou identificar o que provocou aquilo e que providência eu tenho que tomar para retornar ao que estava previsto. A curva de avanço físico, normalmente, ela utiliza um gráfico que a gente chama gráfico de linhas, né? Que representam 3 estágios, né? 3 situações que o projeto pode estar passando. Primeiro, nós temos uma previsão do que deve acontecer, é o que a gente chama de linha de base, né? Ou seja, você estuda o seu projeto, você faz o planejamento executivo dele, certo? E produz uma série de documentos, cronograma, você produz os histogramas de mão de obra, de equipamentos, certo? Você pode montar um plano de aquisições, tá? E você produz também a curva de avanço financeiro e de avanço físico, ok? Então, essa é a chamada curva prevista, ou seja, aquela que você definiu que deve acontecer, o que está previsto acontecer. Depois você começa a executar o seu projeto, certo? E, na execução do seu projeto, começa a formar aquela curva que a gente chama curva do realizado. Ou seja, as coisas que estão acontecendo, elas são registradas e você vai comparar o que estava previsto acontecer e o que realmente aconteceu, que foi realizado. E aí você vai verificar, foi feito exatamente o que estava previsto, eu executei mais do que estava previsto, executei menos do que estava previsto, né? O que provocou, que providência eu tenho que tomar para recuperar ou para garantir aquele avanço que eu tive, assim por diante. E também tem uma outra curva que é muito importante, que é a curva programada, ou seja, projetada. Por quê? Você tem a curva do previsto, tem a curva do realizado e, em função do seu desempenho no previsto, quando você faz o replanejamento do seu empreendimento, ele mostra para você, principalmente se você estiver fazendo um planejamento, usando as técnicas de caminho crítico, né, processadas ou através do PROT ou através do Primavera. Aí ele projeta para você para onde é que você está indo. Quer dizer, às vezes você teve um atraso, executou menos do que estava previsto, e isso pode projetar um atraso quando você reprograma o seu planejamento. Tá? E aí a curva mostra como é que ela está se comportando. Então, é muito importante a gente ter essa visão dos 3 elementos. Tá? Porque a projetada, a programada, ela mostra para onde é que você está indo. Muitas vezes até mexe no prazo. E aí você tem que ver que providência você tem que tomar para trazer isso de volta. Ok? Bem, outra coisa importante é que os dados que alimentam, que vão servir de base para calcular a sua, como é que se diz, curva de avanço, né? São os valores de trabalho, ou seja, os valores de homem-hora, certo? Vai permitir você definir os pesos de cada serviço. Ou seja, você tem uma base e uma bomba que você vai executar. Essa base, ela tem o quê? Ela tem como tarefa de escavação, tem a forma, tem a armação, tem o concreto, tem reaterro e assim por diante. Cada um desses serviços vai ter um peso com relação ao item construtivo da bomba. E o elemento que nós temos que utilizar para que isso seja feito da forma correta é o homem-hora. São os valores de trabalho. Muitas vezes a pessoa utiliza, no projeto, por exemplo, você tem lá o percentual concluído. Quando a pessoa utiliza esse campo é percentual de duração executada. Então, por exemplo, eu tenho uma tarefa de 10 dias, se passaram 5 dias. Eu executei 50% do tempo dela. Não quer dizer que eu tenha feito 50% do serviço. Por quê? Porque o trabalho é que define a carga, o esforço
nós vamos fazer para que aquele item se concretize. Então, quanto mais trabalho um determinado item vai requerer, maior peso ele vai ter, maior contribuição ele vai dar no avanço físico do seu empreendimento. Outra coisa que a gente tem que observar, a escala de tempo. Aí vou montar uma curva e vou usar que escala? Vou fazer em mês, vou fazer em semana, vou fazer em dias? Diga. Ou, se alguém tiver aí com a parte do microfone aberto, se não for utilizar, é interessante desativar aí. Então, continuando aqui, né? A escala de tempo é uma coisa que a gente vai definir. Normalmente, o que a gente faz? Eu tenho uma obra de 12 meses. Aí eu posso montar uma escala em mês? Pode. Só que a escala mensal, primeiro, ela fica uma curva que não demonstra muito o comportamento do serviço, da evolução. Tá? Nós devemos, numa obra, num empreendimento, fazer um acompanhamento semanal. Então, é interessante ter a curva no empreendimento semanal. Por quê? Porque toda semana você programa seu serviço, você executa o serviço, faz o replanejamento, gera a curva de avanço físico, verifica o que você fez, se está no prazo, não está, entendeu? Se executou o que estava previsto ou não, e assim por diante. E aí permite você fazer ajustes semanalmente. Por exemplo, se você deixa para fazer no fim do mês, de repente você pode já estar com algumas situações consolidadas e que, de repente, nem permita você recuperar o prejuízo que você possa ter tido. No caso de um planejamento de parada, por exemplo, de manutenção em parada de planta, a escala que a gente utiliza é diária. Por quê? Porque todos os dias a parada ela é como se fosse uma execução de uma obra em câmara rápida, certo? Você pega lá uma obra de 1 ano e faz em 15 dias. Então, o acompanhamento ele tem que ser muito intenso, no mínimo uma atualização diária. Houveram várias paradas que eu participei, que às vezes a gente fazia 2 atualizações no dia. Uma na parte da manhã, inserindo os dados do que aconteceu no turno da noite, e outra no fim da tarde, inserindo as informações do que foi executado durante o dia. Então, a escala de tempo a gente vai definir em função da nossa necessidade de acompanhamento. E a outra coisa é que a gente já comentou, o problema da frequência, né, de atualização. A parada é interessante que seja diário e as obras semanal ou mensal, mas eu prefiro semanal, ok? Porque você tem um controle maior, ok? Muito bem. Vamos, então, comentar um pouco aí sobre a curva de avanço físico, certo? O que é que compõe uma curva de avanço físico? Bem, aí eu tenho uma representação gráfica aí, certo? Espero que vocês estejam visualizando aí. Se alguém tiver alguma dificuldade, manda uma mensagem para a gente ajustar. Então, nessa curva, o que nós temos? Quais são os elementos que compõem? Nós podemos ter, na parte inferior, uma tabela com os valores que você vai utilizar para montar, para representar a sua curva, certo? E nessa tabela nós vamos ter os dias, né, dias ou horas, né, ou semanas, e para cada uma delas nós vamos ter o percentual acumulado do previsto, certo? Para cada dia, até chegar a um total de 100%. No nosso caso, aí, a curva do previsto é a curva verde, né? E depois nós temos a curva do realizável vermelho e a curva do reprogramado, quer dizer, da projeção, é o azul. Vamos comentar um pouco aí sobre essa curva do previsto. Daqui a pouco nós vamos mostrar a vocês como é que a gente
obtém esses valores que vão constar dessa tabela aí, que vai ser usada para representar a curva. Bem, uma curva, note que eu não estou falando de reta de avanço físico, eu estou falando de curva de avanço físico. Por quê? Porque normalmente ela tem uma representação sinuosa. Por isso que muitas vezes o pessoal chama de curva S. Tá? Normalmente, o que acontece? O arranque de uma obra, o arranque de um projeto, ele começa relativamente suave. Quer dizer, você começa, principalmente em obra, né? Parada é um pouco diferente. Em obra, você começa devagarzinho, né? Ele começa a ascender, tá? E até ele chegar no pico, certo? E no finalzinho ela fica mais suave, a inclinação dessa curva. Tá? Então, essa curva do avanço físico, como eu comentei com vocês, ela reflete o que está previsto no seu planejamento. Não adianta você querer, não, eu quero que minha curva seja desse jeito ou daquele. Olha, a curva é um instrumento, é uma fotografia do que você vai fazer na sua programação de serviço, na execução de sua obra. Então, não é a curva que tem que dizer o que você vai fazer, não. Você vai programar o que você vai fazer e a curva é uma consequência. Ela vai refletir o que está previsto acontecer. É interessante que a gente tenha um cuidado muito grande quando você produz a curva de avanço físico, a curva prevista, né? A chamada curva linha de base. Por quê? Porque ela vai ser o seu referencial. Ela não vai ser modificada. Você produziu ela, ela vai ser congelada e ela vai servir de referencial comparativo com as coisas que aconteceram. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa faz uma curva de avanço físico prevista muito arrojada, certo? Por quê? Eu vou mostrar serviço, ou então não é nem o lance de mostrar serviço, certo? Eu quero executar um volume grande de serviços, até para que, com isso, eu possa fazer uma medição maior. Muitas vezes o cliente tem uma expectativa, não, no primeiro mês ele vai fazer 15%, no segundo mês já está com 25%, no outro já está com 45%, 50%, entendeu? Então, não somos nós que vamos definir qual é o percentual que vai chegar. Eu vou fazer o meu planejamento e vou verificar o que deu. Tá? Então, se nós fizermos uma curva prevista que não reflita aquilo que nós vamos executar, por isso que a elaboração do planejamento executivo é o fator de sucesso de tudo. Ele tem que ser bem feito, ele tem que refletir realmente o que vai acontecer. Senão, você vai apresentar um planejamento executivo que não vai se concretizar, certo? E você vai ser penalizado durante toda a execução do seu empreendimento. Muito bem, vamos então agora olhar a segunda curva que eu comentei, que seria a curva do realizado. Tá? A curva do realizado é o quê? Periodicamente, a depender da unidade de tempo que você está usando de frequência, né? Ou de escala de tempo, você tem lá o percentual que você fez. Por exemplo, estava previsto fazer 2%. Aí você fez 1,5%. Estava previsto 3%, você fez 4,5%, entendeu? E assim por diante. Então, esse registro do executado, ele vai mostrando para você como é que está se comportando a execução do seu empreendimento. Então, vocês observam, no nosso caso aí do exemplo, eu tenho uma curva do previsto, que é a curva verde, né? Ele começa praticamente par e passo, né? Colado, bem, uma variação muito pequena, né? Depois, quando chega mais ou menos lá no quarto, quinto dia, ele já começa a ter um executado maior do que
previsto, certo? Isso é possível acontecer? Sim. Por quê? Eu posso, de repente, ter uma produtividade maior do que aquela que eu estimei, certo? Ou minha equipe está tendo bom desempenho, ou eu mudei o processo executivo e assim por diante. Estar com o realizado acima da curva do previsto é um bom sinal, certo? Mas vejam bem, na análise que a gente vai fazer daqui a pouco com algumas curvas, é importante nós entendermos que isso pode ser também uma armadilha, entendeu? Quer dizer, o fato de você estar com o realizado acima do previsto pode ser também o fato de você ter estimado para baixo o seu previsto. Não, eu tenho condição de fazer 10, mas eu vou botar 7, vou botar 6, entendeu? Por quê? Porque eu vou executar mais e isso eu vou aparecer bem na foto, ok? O importante é que ele reflita sempre a realidade. Ou seja, fazer uma projeção, uma previsão, a linha de base execuível, certo? E monitorar o que está acontecendo. Vocês observam que quando chega mais ou menos no dia 7, né, ele começa a trabalhar abaixo do previsto. Quer dizer, ele começa a executar o serviço no ritmo menor, certo? E aí vocês estão observando que a curva da linha de base, a verde, está acima e a vermelha está abaixo. E você nota que essa abertura, a variação de uma para outra, vai aumentando gradativamente. Essa aí é a chamada boca do jacaré, entendeu? Ou seja, o jacaré está com a boca aberta. Aí o pessoal diz, pô, será que não vai fechar a boca? Como é que eu fecho a boca? Eu tenho que trazer o realizado para o previsto, entendeu? Observem que, por exemplo, na semana, sei lá, do dia, para o dia 7, certo? Até o dia 10, eu tenho uma inclinação da curva do previsto muito forte. Você observa que, por exemplo, eu estou indo de 60% para 80% em praticamente 3 dias. Aí você tem que ser, espera aí, será que ele consegue executar 20% em 3 dias? Note que a curva do realizado, a que realmente está acontecendo, ela está com uma inclinação mais suave, ou seja, ela está mais para dentro de uma realidade. Só que a que eu tinha projetado, ela ficou muito arrojada. Ou seja, você colocou uma curva de prevista que você não iria nunca atingir, a não ser no final. Entendeu? Então, aparentemente, você está mostrando que está atrasado, quer dizer, está executando menos do que está previsto, certo? E não tinha como você alcançar isso aí. Observem bem, quando eu tenho uma inclinação muito grande, que mostra uma variação de percentual executivo muito grande, às vezes tem situações que um dia a pessoa vai fazer 10%, 15%. Isso não vai acontecer. Aí você diz, poxa, mas eu consigo fazer, está bom. Quais são os serviços que estão nesse dia? Aí você vai verificar. Qual é a mão de obra que eu preciso para fazer esse serviço? De repente, você está com uma equipe de 50 pessoas, quando você olha para atingir aquilo ali, vai dar 80 pessoas. Você não tem esse efetivo, nem vai ter. Você entendeu? Então, é muito interessante a gente ter esse cuidado, que essa análise que a gente tem que fazer, nós temos que fazer antes. No momento que isso for para o cliente, no momento que isso for para a chefia, o coordenador do projeto, o gerente do projeto, ele vai olhar com esses olhos. Então, é melhor que eu olhe com esses olhos. Então, a curva do previsto é interessante que ela seja colocada de uma forma execuível, certo? E o realizado é fácil, você
montar, porque ela vai refletir o que já aconteceu. E nós temos a curva projetada, que é essa curvinha azul que está lá no final, essa continuação do executado. Observe que, no finalzinho, ela consegue realmente avançar e colar com aquela curva do previsto. Vocês observam que a curva do previsto ela está acabando numa determinada data aí, e a outra, a curva projetada, ela está bem mais adiante, certo? Então, por exemplo, os valores que estão aí no dia 17, sei lá, ele está com um previsto de 99,8 e um realizado de 85,24. Quer dizer, tem uma variação aí de 14%, praticamente, entendeu? Então, você vê que depois ele recupera. Só que o final, ele acabou sendo empurrado para o dia 21, quer dizer, além de eu ter feito um avanço físico menor do que estava previsto, houve um atraso no prazo. Esse atraso no prazo a gente consegue identificar quando a gente trabalha com um planejamento usando o PET-CPM, no Project ou no Primavera. Porque se você atrasar uma tarefa crítica, ele vai empurrar o projeto. Então, a análise que a gente faz, ela tem que contemplar tanto o cumprimento do avanço previsto, como também o cumprimento do prazo. Ok? Bem, vamos avançar aí. Tem aqui um projetinho que eu fiz aí no Project, um projeto pequeno, inclusive é o projeto que a gente usa como exemplo no nosso curso. Ele apresenta o seu planejamento, que, como eu comentei com vocês, tem que estar bem elaborado, porque se o planejamento não for bem montado, bem elaborado, tudo que você extrair dele vai ser ruim, não vai funcionar adequadamente, certo? Então, nós temos aí o cronograma, certo? Depois, inclusive, esse cronograma ele já está com algumas tarefas executadas aqui. Eu simulei a execução deles. Né? Outra coisa, quando você for trabalhar com a atualização dos seus planejamentos, é importante lembrar de salvar a linha de base, seja no Project ou no Primavera. Senão você perde aquele referencial do previsto, certo? E aí você não vai ter a curva do previsto para poder servir de referencial quando você for montar a sua curva de avanço físico. Aqui nós temos, quer dizer, o próprio Project, né? Ele produz para a gente, dentro do Primavera também, uma distribuição do HH, do homem-hora, do trabalho, ao longo do seu projeto. O que define o HH? São os recursos que eu vou usar em cada tarefa. Ele totaliza isso e distribui ao longo do tempo. Essa quantidade de HH, de trabalho e a distribuição dela ao longo do tempo é que vai possibilitar a gente depois fazer alguns cálculos para calcular os percentuais correspondentes e que serão utilizados na elaboração da curva. Então, quer dizer, o próprio software de planejamento que você utiliza é quem vai produzir para você a distribuição dos dados. Eu já vi algumas situações que as pessoas elaboravam a curva de avanço físico e faziam o acompanhamento de uma forma quase que manual, entendeu? Quer dizer, ele pegava lá o HH que aconteceu no dia tal, no dia tal, no dia tal, ele fazia uma coisa que não utilizava corretamente o que o aplicativo já oferecia para ele. E ficava uma coisa um pouco natural, um pouco natora, você entendeu? E o que acontece? Se você fizer dessa maneira, inclusive eu vi pessoas, às vezes, ensinando essa forma de trabalhar com a curva, de produzir a curva, de atualizar para outros profissionais, e com boas intenções, não é com o objetivo de ensinar errado, não.
é que essas pessoas achavam e era o que elas conheciam. Você entendeu? Então, o aplicativo ele já fornece isso para a gente. Ele já atualiza, ele já recalcula e ele já projeta todos os dados que a gente vai jogar, de repente, para a planilha do Excel, que vai alimentar as nossas curvas. Tá? E aqui nós temos a curva desse projetinho aí, entendeu? Distribuída, você observa que o azul é a curva do previsto, certo? E o verde é a curva do realizado. Aqui, no caso, não colocamos a projeção. E você tem aqui ó, o realizado 39%, o previsto 48%. Você olha que a boca do jacaré começou a abrir, né? Então, isso não é muito correto. Observe que existe um período aqui, ó, que praticamente a curva está paralela à linha do gráfico aqui, das abscissas, entendeu? Por quê? Porque, de repente, nesse período, pode não ter tido execução de serviço por algum motivo, certo? Ou um percentual muito pequeno, ou um serviço que contribuía muito pouco para o avanço, ok? E também vocês observam que logo depois começa a ter uma inclinação bem acentuada. Isso é um indicativo de que pode ser difícil de cumprir. Observe também que aqui, quando começou a haver a abertura, né, do previsto com o realizado, o previsto ele está acontecendo, eu acho que o realizado aqui ele foi muito arrojado. Talvez ele pudesse ter distribuído melhor o serviço nesse período aqui, diminuindo um pouco essa variação. Aí nós temos uma variação de quase 9%. Entendeu? Vamos lá. Bem, vamos agora comentar essa parte da análise da curva de avanço físico, que eu acho que é uma das partes mais importantes. Então, antes de nós liberarmos a nossa curva de avanço físico para o cliente, para a chefia, para a gerência, né, é importante que a gente olhe a nossa curva e analise a nossa curva, usando esses comentários que eu fiz com vocês aí. A curva do previsto, ela reflete realmente a realidade, ela é execuível, e a gente tem que olhar muito aqueles trechos da curva que são bastante arrojados. Quer dizer, poxa, eu tenho em 2, 3 dias 30% de serviço para executar. Você pode ir lá no seu planejamento e olha, espera aí, quais são os serviços previstos a acontecer nesse dia? Aí você verifica. Olha, isso aqui realmente não vai dar para fazer. Aí você reprograma, veja isso antes de você começar a executar a obra. Você tem que fazer esse estudo. Tá? Outra coisa que pode complicar um pouco essa análise comparativa. Às vezes a pessoa atualiza os dados do que foi executado, mas não manda reprogramar. Ou seja, se você atrasou um serviço, aquele serviço pode atrasar outro serviço que venham depois. Então, você tem que atualizar o que aconteceu e pedir para reprogramar. Mas aí ele vai atrasar. É melhor que ele mostre que vai gerar um atraso do que a gente esconder isso e só descobrir no final. Saber que atrasou não é problema, não. O meu problema é achar que está tudo indo bem. Me lembro uma vez eu fiz uma consultoria, ou melhor, consultoria não, estava ministrando um curso de planejamento de manutenção em parada de planta. E tinha um engenheiro lá que era coordenador de planejamento da indústria, e ele olhou e disse, rapaz, agora eu estou começando a entender. Tinham 3 dias já a execução da parada, e a parada não atrasava nada. Aí o técnico falou para ele, doutor, pode ficar tranquilo, que atraso que vier é 0. Quer dizer, tudo que projetava de atraso, ele botava igual. Quer dizer, ele mascarava, ele escondia o atraso. Se depender de mim, a parada não vai atrasar nunca. Ou seja, ela ia estourar lá no final.
cara aí teve que dar um jeito de intervir, entendeu? E parece que conseguiu recuperar. Então, a verdade é o melhor caminho sempre, entendeu? Então, nós temos que ter essa curva da linha de base bem elaborada. O realizado não é complicado você registrar, porque é só dizer o que aconteceu. O projetado, ele já recalcula. Agora, como é que ele recalcula? Como é que ele vai projetar o H? Em função do ritmo da sua produtividade indicada no que você realizou, ele usa esse ritmo e projeta o que falta ser feito para frente. Né? E o término previsto é o quê? É o término que é o resultado do seu cronograma inicial. O projetado é, em função de atraso em algumas tarefas, principalmente se forem tarefas críticas, ele projeta um atraso ou até uma antecipação do que vai acontecer. É importante, sempre que a gente estiver analisando, verificar qual a quantidade de serviços que estão previstos acontecer naquele período e quais recursos que você vai precisar. Por quê? Espera aí, se eu tenho 20% para executar em 2 dias, são 10% por dia. Aí eu vou olhar, rapaz, esse serviço eu não tenho condição de fazer, eu não tenho equipe para isso. Aí o que você pode fazer? Você pode trabalhar no regime de hora extra, ou reforçar a equipe durante um determinado período, entendeu? Ou até relocar essas tarefas mais para frente, desde que aquilo não comprometa o prazo do projeto. E é importante, quando você encontrar uma variação lá de avanço, de atraso, o que foi que aconteceu? O que provocou isso aí? Então, por exemplo, vamos supor que você tinha um dos trabalhos que tinha que ser feito, que era desmontar, abrir um determinado equipamento. E aí você tinha previsto fazer a remoção da tampa de acesso ao equipamento com 4 horas, e acabou levando 12 horas. Por quê? Porque os parafusos estavam soldados e um bocado de fator que não estava previsto. Então, qual foi o serviço que gerou aquele atraso? Aí você já identifica. Por quê? Isso pode ser uma lição aprendida que você pode usar mais adiante, e no mínimo em outro empreendimento. Certo? Porque com isso você toma providências corretivas. O que provocou o atraso e o que eu vou fazer para corrigir. Certo? O mesmo pode acontecer também antecipando. Né? Eu consegui adiantar porque, poxa, eu previ que ia levar tanto tempo, consegui fazer em menos tempo, mudei o método executivo. Entendeu? Então, a gente tem que estar muito atento a acompanhar o que está acontecendo aí. Muito bem. Bem, nós vamos agora fazer o seguinte, nós temos uma série de curvas de avanço físico que nós vamos comentar elas. Certo? Eu vou apresentar cada uma delas e vou comentar com vocês alguns aspectos interessantes da gente observar, que pode acontecer em outros projetos nossos. Essas curvas, elas são reais. Quer dizer, elas são curvas de uma parada de planta, manutenção em parada de planta, certo? Então, eu vou mostrar a vocês o que aconteceu e vou comentar com vocês, certo? Para que vocês aprendam a interpretar, ok? Vamos lá. A curva do previsto é essa curva verde que a gente mostrou aqui. Note que, depois do 3º dia aqui, ela deu um arranque muito forte. Certo? Olha, eu tinha comentado com vocês que, no início, realmente, a curva ela tem um arranque mais suave, principalmente em obras, principalmente em execução de obras. Por quê? A obra você começa a fazer ela. Você vai limpar o terreno, você vai fazer a parte de
fundação, certas obras civis, etc. Até o momento que você arranca ela e ela toma um porte maior. Numa parada de planta, numa manutenção, a coisa é um pouco diferente. Por quê? Quais são as primeiras ações que você vai fazer? Desmontar, derrubar. Botar no chão é a coisa mais fácil que tem. O problema é depois quando você vai ter que reerguer. Então, é aceitável, é compreensível que nos primeiros dias você tenha uma projeção maior. Tá? Tanto é que, muitas vezes, quando a gente faz análise das curvas de avanço físico numa parada, os primeiros dias ela está acima da curva, depois ela acaba caindo. Né? Então, vamos dar uma analisada aí. Você vê que no início elas estão quase para e passo. Né? Depois tem um período que ela quase que ficou parada. Certo? Por quê? Realmente, nesse período, tinha, vamos supor que aqui essa parte inicial fosse algum serviço e depois você tinha que aguardar a liberação da operação para você continuar a execução do serviço. Isso numa parada acontece. Peraí, tem que terminar de liberar os equipamentos, limpar, descontaminar e assim por diante. Depois você nota que ele retornou e ele começou a continuar executando acima da curva. Quando chegou mais ou menos lá na metade do período, aí ele começou a ter uma produtividade menor do que aquela que ele tinha projetado. Por quê? Aqui começaram a acontecer algumas dificuldades na execução do serviço. Quer dizer, tinha alguns equipamentos que ele estava contando que tivesse um determinado tipo de problemas e acabou apresentando problemas maiores. Quer dizer, os reparos que estavam previstos serem executados acabaram se concretizando com reparos maiores. E nota também na curva do realizado, essa curva vermelha, né, que houve um tempo que ficou parado, quase que parado, entendeu? Depois ele recuperou. Aí você está vendo uma linha tracejada na vertical. A linha vertical verde, ela indica o término previsto, né, para acabar o serviço. Note que quase que uns 10, 15 dias, a curva do previsto ela ficou quase, tá lá, 99 ponto não sei quanto. Tá? Por quê? Porque faltava um pouquinho de nada para fechar os 100%. Depois nós temos a curva, desculpa, a linha tracejada da vertical vermelha, que indica a nova data projetada de término, que é um pouco depois daquela que estava na linha de base. Certo? E depois você tem uma linha amarela, que é justamente aquilo que a gente chamou da operação, quer dizer, a manutenção já entregou o serviço, está fechado a execução do serviço, e aí são ações da operação que vai aquecer o equipamento, iniciar a partida da planta e assim por diante. Então, essa é uma curva interessante para observar esses aspectos. Vamos ver essa outra aqui. Aqui nós temos, do início aqui, ele quase que o previsto batendo com o realizado. A curva é interessante de a gente analisar. Olha, toda vez que você tiver executado acontecendo quase que exatamente igual com o previsto, é um sinal de alerta, certo? Eu já vi curvas de acompanhamento de avanço físico de projeto que tinha lá 12 meses. A curva tinha variação de meio ponto, 1,5, 0 não sei quanto, entendeu? Ela estava quase que coladinha, você entendeu? É como quem dissesse, não, vamos mostrar uma variação pequena porque a chefia vai ficar mais satisfeita, entendeu? Não é que ela tenha que ter variações grandes. E também não é que aquilo não possa ser uma realidade, certo? Mas
é importante que ela reflita realmente o que está acontecendo. O que aconteceu nessa curva aqui? Esses primeiros dias aqui, vamos supor, quase que 15 dias que os valores bateram como estava previsto, quem estava alimentando as informações do planejamento, ou seja, o que foi executado em cada período, de repente não registrou as informações corretas, certo? De como realmente aconteceu e colocou o realizado igual ao previsto, certo? Ou seja, ele mascarou um pouco essa parte aqui. Daqui por diante, a gente começou a fazer um acompanhamento mais próximo para que as informações viessem com melhor qualidade, certo? E aí nós verificamos que a curva começou a atuar um pouco abaixo, né, do que estava previsto. Note que também houve aqui um período de nenhum serviço ou pouco serviço. Aquilo que eu comentei com vocês. É importante a gente olhar o que aconteceu nesse período. Aí, de repente, ele vai descobrir, olha, eu tive que tirar a equipe que estava aqui e colocar para dar suporte numa tarefa que era crítica. Depois eles retornaram e continuaram a execução. Quer dizer, tem que ter um porquê, tem que ter uma explicação para o que a curva está apresentando. Como eu disse a vocês, é um instrumento de acompanhamento muito, muito interessante. Para isso, ela tem que ser bem elaborada e nós temos que analisar ela corretamente. Essa outra curva aqui, note que no início também deve ter acontecido aquilo que eu comentei com você, né? Ele simplesmente informou que o realizado foi igual ao previsto e daqui por diante começou a ter essa variação. Note que aqui, nesse período aqui, ele tem na curva do previsto um arranque muito forte. Ele tem praticamente aqui quase 30% em 3 dias. Isso não vai acontecer. Note, tanto é que você vê que aqui embaixo ele começou a recuperar um pouco. Esse caso aqui foi um caso que a gente viu que não estava, quer dizer, a equipe estava trabalhando, mas o que foi apresentado como linha de base era uma curva inexequível. Certo? Se ela tivesse sido um pouco mais suave aqui, ó, ela não teria apresentado uma variação tão grande, né? Porque quando há uma variação entre previsto e realizado, tem que se tomar alguma providência, tem que verificar primeiro se aquilo é real. Depois, o que está provocando aquilo? E depois, como é que eu recupero? Note essa curva aqui. Ele botou uma curva do previsto, essa que está em verde, né? E depois ele teve uma execução aqui muito arrojada, certo? O que aconteceu? Ele encontrou uma dificuldade menor do que ele tinha previsto, certo? E acabou realmente executando, ou seja, às vezes a gente tem serviços que são bem representativos a nível de evolução física e que têm uma hora pequeno, relativamente com o que está no projeto. Aí, o que acontece? Às vezes você vê a pessoa trabalhando, produzindo, você está enxergando no campo e o avanço físico dele é pequeno. Por quê? Porque quando ele fez o planejamento referencial, planejamento de base, ele não fez corretamente. Ele não estudou o serviço, não estimou os recursos que precisava, porque se ele estimasse corretamente, ele teria uma quantidade de trabalho que ia refletir a importância daquele serviço. É muito importante realmente esse planejamento bem elaborado, que é o que vai alimentar o seu serviço lá. Essa outra curva, note que ela aconteceu praticamente igual, certo?
e que ele se estendeu um pouco aqui no realizado, né? Com um prazo grande para chegar lá no 100%. Isso aqui pode ter sido algum serviço pequeno que, para ele fechar, dependia de serviço de um outro projeto, de outra área. Quer dizer, ele não conseguiria fechar porque dependia de que um outro serviço que estava atrasado fechasse. Ok? Nessa outra curva, ele mostra um previsto, né? E o realizado abaixo dele sempre. Ou seja, ele teve aqui algumas dificuldades. Note que a pressão que houve aqui, nesse período em que ele tem um executado bem inclinado, bem destacado aqui, né? Isso pode ter sido por dois motivos. Primeiro, ele não atualizou todas as tarefas que ele executou nessa parte inicial. Então, quando ele atualizou, isso produziu um realizado muito alto, certo? Que pode não ter sido real. Depois, houve essa interrupção aqui que algum motivo deve ter provocado. A gente tem que buscar o que é isso. Ou ele não informou adequadamente. Tanto é que depois ele teve um outro arranque, né? Uma outra inclinação forte aqui. E aqui no final também. Note que aqui tem uma divergência grande. Essa curva indica que provavelmente nós tivemos uma dificuldade de comunicação e obtenção dos dados que estavam alimentando a curva, certo? Quer dizer, além de nós termos um planejamento bem elaborado, certo? Nós temos que ter uma alimentação do que está acontecendo bem coerente, que reflita o que está acontecendo. Muitas vezes a pessoa que está executando o serviço pensa, não, o importante é eu fazer. Não, é importante executar e informar, certo? Ou seja, se nós não tivermos como acompanhar e registrar o que está acontecendo, eu não vou conseguir acompanhar o empreendimento do meu projeto, ok? E quando nós estamos falando de uma parada de planta, por exemplo, a situação é mais grave. Por quê? Essa defasagem aqui pode ser real e pode não ser. Né? Você nota que aqui, ó, ele estava mostrando uma defasagem grande aqui, está vendo? De quase 15%. De repente não era real. Depois ele colou, depois ele mostrou de novo, você entendeu? Quer dizer, esses dados que estão aí são dados para nos ajudar a gerenciar. Certo? Essa outra curva também, semelhante à que nós vimos lá. Né? Aqui nós temos uma outra, de novo, note que aqui, com certeza, ele informou o realizado igual ao previsto. Aqui não, já começou um acompanhamento mais próximo. Né? Essa outra curva semelhante, essa outra aqui, mesma coisa. Certo? Aqui no final ele começou a dar uma variação, uma divergência. Temos aqui mais uma outra curva, né? Note que isso aqui não aconteceria nunca. É quase 60% de variação. Quer dizer, ele fez um planejamento do previsto que não era correto, provavelmente. Como ele atualizou informando que o que estava previsto foi o que aconteceu, essa parte inicial aqui você perdeu. Certo? Aqui não, tudo bem, já serviu para você fazer uma... Observe que sempre que houver essa linha paralela ou quase paralela, é indicativo que algum fator interferiu e interrompeu na execução do serviço. Essa aqui é o seguinte, você vai dizer, poxa, mas como é? Primeiro, essa parte inicial, por quê? Porque, embora a parada tivesse começado naquela data, esse serviço só começou nessa data aqui. Certo? Então, ele só começa a contar a execução a partir daqui. Esse arranque que houve aqui, bem inclinado, certo? É um representativo de quê? Esse é um serviço pequeno, certo? A execução dele é pequena,
e a equipe que ele tinha lá deu uma produtividade alta para esses dias aqui. Certo? Note que depois ele parou durante um bom período e depois retornou para fazer o fechamento aqui. Certo? Então, esse é um serviço onde o HH dele é pequeno. Certo? A equipe que foi utilizada ali reflete. Aqui é a mesma coisa. Esse serviço começou aqui, né? E aí você nota que ele teve aqui uma projeção agressiva, né? E que acabou gerando uma defasagem grande aqui, principalmente nesse período aqui, ó, que teve quase 40% 30% de defasagem. E também gerou um atraso lá na execução da conclusão do serviço. Tá? Temos aqui uma outra, mesma coisa, né? Note aqui o finalzinho, né? Acho que estava previsto já no próprio planejamento inicial que haveria uma redução ou interrupção de serviço nesse período. Então, isso aconteceu antes, depois ele recuperou. Né? Aqui nós temos uma outra curva. Essa aqui é o seguinte. Esse serviço estava previsto acontecer em 2 dias. Tá? Quer dizer, é uma inclinação aceitável. Por quê? Porque o homem-hora era pequeno. Então, realmente, ele praticamente cumpriu, só que ao invés de iniciar aqui, ele iniciou aqui. Certo? Sem comprometer o prazo final da parada. Isso foi uma decisão de, olha, não começa aqui, começa aqui. Certo? Aqui nós temos uma outra situação. Note que absurdo, tá vendo? Ele tem aqui quase 70% de defasagem. Quer dizer, ele fez um planejamento previsto extremamente agressivo e que ele não ia cumprir nunca. Ou seja, ele criou uma situação para dificultar a vida dele. Então, não adianta você querer fazer uma coisa que não vai refletir a realidade. Provavelmente, esse planejamento aqui, ele não avaliou os recursos que precisava e distribuiu no tempo como deveria. Acabou executando. Note que tem aqui um prazo grande parado, isso aqui foi um problema material que houve, né, que interrompeu um pouco a execução do serviço. E depois ele deu um arranque aqui para recuperar, né, porque o atraso já estava identificado, e foi finalizando aqui aos poucos até projetar o término desse 100% aqui. E, finalmente, nós temos uma situação semelhante àquela que a gente tinha mostrado anteriormente. O serviço está aqui, é um serviço de execução em 1 dia, simples, com HH pequeno, que não iniciou aqui, foi projetado para aqui. Ok? Bem, a análise dessas curvas aí é interessante porque ajuda vocês, tá, a observarem o comportamento das curvas e que aspectos vocês vão deduzir, certo? Do que está sendo apresentado nas curvas. Então, de novo, é importante ter uma curva de linha de base bem elaborada, execuível, que reflita a realidade. Depois, o acompanhamento da execução do serviço tem que ser confiável, ele tem que realmente informar o que está sendo feito. Por quê? Sem isso, você não vai conseguir ter uma foto, um registro do que está acontecendo no campo e o que está sendo apresentado nos seus gráficos. Para finalizar, vamos comentar aqui alguns aspectos que devem ser observados na elaboração das curvas de avanço físico. Primeiro, o planejamento que vai servir para fornecer as informações que vão ser utilizadas na elaboração da curva de avanço físico deve considerar todas as informações requeridas para o planejamento executivo, ou seja, duração da tarefa, sequência de execução, quais são os recursos que vão usar cada uma das tarefas, porque esses recursos é que vão definir os HHs de cada tarefa e que vão produzir o peso dela. Né?
senão a tarefa é executada e você não vai saber enquanto ela contribui para que aquele seu serviço evolua. Tá? Outra coisa, a curva de avanço da linha de base, a gente já tinha comentado, né? Tem que ser execuível. Tem que considerar os recursos que você tem disponível. Não adianta você projetar uma coisa e já sabendo que não vai ter recurso para isso. Às vezes, a pessoa projetou uma obra, planejou uma obra que requer uma determinada equipe e a pessoa bota lá 50%, 60% daquela equipe para tentar reduzir custo. Tudo bem, você tem que otimizar a utilização dos seus recursos. Mas se você não botar gente para trabalhar conforme o serviço vai requerer, não vai avançar. Às vezes o pessoal diz, vamos, quantos por cento deu 42, rapaz, passa para 47. Não tem como passar para 47. Por quê? Eu não tenho como mexer no percentual. Para eu mexer no percentual, eu tenho que ir no planejamento e botar esse serviço e esse foram feitos. Ah, mas não foi, então a única forma de aumentar o avanço físico é executar serviço. Entendeu? E essa atualização da curva tem que ser feita, como eu falei, com a atualização do planejamento. Atualizou, reprogramei, entendeu? E vejo qual é a minha situação. Ok? Bem, com isso a gente finalizou essa parte aí. Como eu tinha comentado com vocês, nós estamos realizando um curso agora que tem muito a ver com o que a gente comentou aí, certo? Olha, quem trabalha com planejamento de obras ou quem trabalha com planejamento de manutenção enfrenta realidades um pouco distintas. Tem semelhanças, né? Mas tem algumas características que diferenciam. Por exemplo, a obra ela transcorre num tempo maior, um ano, por exemplo. A obra tem sábado e domingo, a obra tem turno da noite. Uma manutenção em parada de planta não tem nada disso, é 24 horas e são 10 dias, todos os dias são lunes, como a gente fala no espanhol, né? Todos os dias são segunda-feira. Então, o ritmo de acompanhamento ele é diferente, certo? Hoje, o profissional é importante que ele construa empregabilidade. O que é empregabilidade? É a capacidade que você tem de atuar em diversas áreas. Então, mesmo quem atua em planejamento de obras, é interessante conhecer o que seria o planejamento de uma parada, porque ele pode, de repente, surgir a oportunidade de trabalhar numa parada. Do mesmo jeito que a pessoa que trabalha em parada, de repente, é bom conhecer um pouco disso aí. O que esse curso vai apresentar para vocês? O que é planejamento de obras e como elaborar o planejamento de obras corretamente. Como eu falei para você, se você não tem um planejamento bem elaborado, tudo que você vai extrair dele vai ser ruim. Vai ser programação que não dá para cumprir, vai ser uma curva de avanço físico que não reflete o que está acontecendo, você entendeu? E assim por diante. Então, temos que planejar corretamente. Esse curso vai explicar como é que se planeja a obra corretamente, como é que se planeja a manutenção em parada de planta corretamente. Certo? E esse conhecimento ele vai ajudar você a fazer o quê? No caso aqui, a gente está fazendo esse processamento usando o MS Project. Então, o Project vai ser a ferramenta de processamento do planejamento que vocês vão adquirir o conhecimento. Esse curso ele é extremamente prático, ou seja, nós vamos passar conhecimentos teóricos, vamos passar muita experiência profissional, por quê? Cada situação que a gente colocar, eu vou apresentar para vocês, olha, isso aqui aconteceu um problema uma vez desse tipo, a solução que a gente adotou foi essa, ou seja, além do conhecimento, nós vamos passar um pouco da vivência que a gente passou. E o mais importante, como eu falei, é um curso prático. Nós vamos constituir grupos de trabalho com os participantes que vão desenvolver durante o curso um projeto exemplo.
Ou seja, vamos supor que você trabalha em planejamento de obra. Então, nós vamos montar um grupo, sei lá, de 5 pessoas, 10 pessoas, e esse grupo vai montar um planejamento de obra. A gente vai pegar, coletar, e você vai aprender a fazer fazendo. Certo? O que acontece muito? Quando a gente entra no planejamento de obra, por exemplo, às vezes, quando você chega lá, já tem um cronograma referencial que foi feito. E quando você olha e diz, rapaz, como é que esse cronograma foi colocado? Isso aqui não dá para fazer. Só que aquele é o cronograma referencial. Certo? Ou então, você chegou lá, você pegou um planejamento em andamento, ou seja, o cara que estava cuidando do planejamento foi mandado embora porque a coisa não andava e você foi contratado para levar a culpa, entendeu? Então, esse curso ele vai ajudar vocês a entenderem como planejar corretamente e até como pegar um planejamento existente, fazer uma análise crítica e identificar o que precisa ser ajustado e produzir esses ajustes. Por quê? Com isso, vocês vão ter o controle da situação. Certo? É um curso interessante. Quem tiver interesse, no nosso grupo, na nossa comunidade aí, tem lá a informação dele, o programa, tudo, né? A gente vai até mandar para vocês informações mais detalhadas. Né? Ele é um curso que ele vai acontecer segunda a quinta, no horário de 19 às 21 ou 22. Tá? E extremamente prático, muito, muito interessante. Eu vou mandar para vocês o programa também. Tá? E ele vai ocorrer do dia 6 de março, que eu acho que é a próxima segunda-feira, até o dia 22 de junho. Quer dizer, não é um curso flash. É um curso que vocês vão realmente ter a oportunidade de aprender, de assimilar os conhecimentos e de praticar. Ok? Muito bem, pessoal. Eu vou interromper aqui o compartilhamento disso, para a gente bater um papo rápido aí no encerramento. Bem, se alguém tiver algum comentário aí, quiser tirar alguma dúvida, pode se comunicar ou pode também, através do nosso grupo, né? Da nossa comunidade, solicitar esclarecimento, certo? E também até indicar temas que vocês gostariam que fossem tratados. Ok? Muito bem. E aí, Marcionei, você que teve a oportunidade aí de atuar bastante lá com a fiscalização da Petrobras, esses aspectos são importantes, né? Às vezes o pessoal não observa, né? E não analisa corretamente como as curvas são apresentadas. Bem, pessoal, vamos encerrar, então, aí o nosso bate-papo, né? E estou à disposição de vocês, certo? Podem se comunicar comigo através do nosso grupo, da nossa comunidade, certo? Ou através do e-mail ivan.castro@solutionsca.com.br. Solutions é SOLUTIONS.com.br. Pessoal, muito obrigado aí, foi excelente aí estar interagindo com vocês aí. E participem do grupo aí, que é muito interessante, sempre vamos estar trazendo novidades lá. E avaliem esse curso aí, porque eu acho que ele traz uma série de conhecimentos. Mesmo aqueles profissionais que já têm uma certa vivência, né? Sempre existem lacunas que a gente não consegue preencher, porque a vida no trecho é muito pesada, entendeu? E a gente tem que, sempre que possível, ir complementando isso aí. Ok? Boa noite a todos, certo? E vamos nos ver em breve aí. Espero contar com vocês participando do grupo e, se possível, participando desse curso aí. Em um desses grupos aí, eu vou supervisionar e orientar a atuação no curso. Outra coisa,
as pessoas que participaram da live hoje, que se inscreverem no curso, nós vamos dar um bônus de 2 horas de consultorias individualizadas, que poderão ser utilizadas como vocês acharem melhor. Às vezes vocês vão estar trabalhando num projeto na empresa que vocês estão e precisa tirar uma dúvida ou outra. Essas 2 horas de consultoria, elas conseguem ajudar bastante nisso aí. Ok, obrigado, boa noite e até a próxima. Ok, Ivan. Um abraço. Obrigado a você.